E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento com mais um desenrola aí dessa semana, né? Com mais algumas questões de limite e derivadas. E para não demorar muito, vamos logo para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão de limite, né? Nosso limite fundamental. Seguinte, antes de iniciar propriamente, né, a questão em si, avisar para vocês, gente, que o que seria esse limite fundamental? São limites pré-definidos já. Você só precisa deixar ele nesse formato do limite fundamental, daí você já tem a sua resposta, tá certo? É bem simples. A gente sabe que quando você coloca, né, pode dar ali uma indeterminação, algo do tipo, e aí por conta desse limite fundamental, basta você colocar naquela posiçãozinha ali, deixar as variáveis, né, e a gente já sabe a resposta, beleza? Aí a gente vai ter as variáveis, né? 1 mais o inverso de x, lembrando que temos aí valores inteiros, que eu estou chamando de a e de b, elevado a x também com coeficientes c e d, tá certo? Então, sempre quando der esse formato de limite, né, esse formato de variáveis, sempre a gente vai ter como resposta o ezinho, né, que é o número de Euler, e o expoente, né, elevado a AC sobre BD, tá bom? A gente vai ter aqui o nosso item A, né? E aí ele já está no formato já devido ao x tendendo ao infinito. Então aqui eu já sei que vai ser o valor E. E quem seria o expoente? Aí agora é só a gente colocar as variáveis que estão aqui, tá bom? Então aqui na parte de cima, ó, dentro do parênteses, a gente tem o número 2. Né, que é o valor de A. O valor de B é 1, o de C e D também são 1, então dá aqui a nossa resposta. É bem simples mesmo. É só você deixar na mesma posição do limite fundamental, que é esse que eu estou deixando aí em branco. No item B de bola, no nosso item B, a gente vai ter esta expressãozinha, e aí nessa expressão você vê que tem lá no expoente, ó, o limite fundamental não tem uma soma, né? Mas a gente sabe o quê? Que se tivesse uma soma, isso aqui é a mesma coisa que o produto, né? E isso aqui, né, quando a gente faz o produto, a gente sabe que o limite vai para cada membro desse produto, né? No primeiro a gente vai ter aqui, ó, a expressão elevado a x, que é do primeiro expoente, e a outra expressão elevado a 1, que é do outro expoente, né? Então aqui a gente vai ter, ó, neste último, a gente vai ter o quê, ó? Que o x, a gente não tem um limite fundamental aqui, mas a gente pode pegar aqui o infinito e substituir no x. Aí vai ficar o quê? Nessa primeira parte aqui, ó. Juntando esses valores, né? Você pode até fazer uma percepção, você fazendo divisão por 1, por 2, por 3, e vai aumentando aí esses valores, você vai ver que, nesse caso, este membro aqui, ó, este membro, ele vai tender a zero. Então a gente sabe que aí vai ser zero. 1 mais 0, então a gente vai ter lá no final das contas que este limite é igual a 1. Já no mesmo esquema que a gente tinha feito a anterior, né? Inclusive é do mesmo jeito que a anterior, você pode perceber, ó. Então a gente vai ter aqui o inverso de x, ó, nesse segundo membro, né? Nesse segundo termozinho aqui, quer dizer, e elevado a x, né? Então de cara eu já sei aqui que vai dar o E de Euler aí. Mas o expoente, vai ter expoente, será? Ou vai ser só o E? Aí a gente vai analisar. A gente vai ter, ó, o valor de A apenas, né? Porque o restante tudo vai ser 1. Então, vamos pôr ele aqui no expoente. Já achamos aí. Vindo aqui para baixo, temos então a nossa resposta, onde esta expressão aqui ela vai ser E elevado a 2. Vamos botar o nosso item B para cá. Vocês podem perceber que é bem simples, não tem nada de bicho de 7 cabeças, né? Então, no item C, você pode prestar atenção no seguinte: o primeiro problema que aparece é que no expoente a gente tem um inverso de x e não x, né? De acordo com o limite fundamental, ó, o x ele não é o inverso de x, é só o x mesmo, normal. Já aqui não, aqui ele aparece o inverso de x. Dentro do parêntese, na nossa expressão, a gente tem, ó, o inverso de x, e aqui já é o contrário, né? Já é o x normal sem ser o inverso. Então, seguinte, ele está com os papéis trocados aí. E como é que a gente vai fazer? O segredo aqui, a saída daqui, está o que? Em transformar as variáveis. A gente vai fazer uma troca de variáveis aí.
Então a gente vai ter o seguinte, eu vou chamar esse inverso de x, né, que é 1 sobre x, vou dar aqui de u. Vou chamar de u, tá certo? Quando eu fizer isso daí, eu também tenho que mudar, né, os valores, né? Como assim? Nesse limite, o x ele tende a zero. Preste bem atenção, o x ele tende a zero. Quando o x tender a zero, qual vai ser o nosso limite? O valor da nossa variável, aliás. Então, assim, que ele diz que o x ele tende a zero, mas muito cuidado. Ele não diz que é igual a zero. Ou seja, você vai colocar valores que se aproximam a zero. Então, com isso, você vai ter que, à medida com que você vai estar se aproximando de zero, você vai ter que o seu u ele tende ao infinito. Tá certo? Ele vai tender ao infinito. Beleza? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Aí vamos agora só fazer a troca, né? Aqui já não é mais 1 sobre x. Aqui a gente vai ter u, devido à igualdade que a gente colocou. Tá certo? Já nessa outra aqui de dentro, a gente vai ter que transformar aí a unidade, né? A variável. Então, se o inverso de x é u, quer dizer que o x é o inverso de u. Agora sim a gente está falando a mesma língua que o limite fundamental do expoente, né? A partir daqui a gente sabe, né, que no limite fundamental a gente vai ter aqui claramente o e, né, o ezinho, e aí vamos ver aqui em relação aos coeficientes que eu tinha falado para vocês, né, o a, o b, o c e o d. Então aqui a gente só vai ter o valor de a, que o restante tudo vai ser 1, né, não adianta colocar. Então, a gente chega na resposta em que o limite do item C é igual também ao e elevado a 2. Embora a gente precise fazer aí a mudança, né, de variável, mas a gente tem aqui e elevado a 2 da mesma forma, tá bom? Então, assim, são limites, gente, que não tem muita dificuldade, basta você tornar aí uma identidade, né? E agora a gente vai para a nossa segunda questão da lista, beleza? Até já já, não saiam, porque na próxima a segunda questão, beleza? Até já já, um abraço do professor aqui e fui, valeu!